Mais um dia de Gincana Ecológica, Colônia FM, eu já disse, e essa é uma realização da Secretaria de Meio Ambiente de aqui, de Porto Real, da Autoporte e Transporte de Veículos Limitada e da nossa querida Rádio Colônia FM. E eu queria agradecer então ao secretário de Meio Ambiente, o senhor Luiz Tavares, ao diretor de divisão, o senhor Alexandre Viana, e ao educador ambiental, o senhor Diogo Teixeira. E é claro, agradecer ao Gilmar Tavernari, aqui da Rádio Colônia FM. Gente, hoje é dia 5 de junho e nós estamos comemorando aqui na Gincana Ecológica Colônia FM o Dia do Meio Ambiente. A criação dessa data foi em 1972, ano em que eu nasci, diga-se de passagem, revelei a minha idade, oh meu Deus, em virtude de um encontro promovido pela ONU, Organização das Nações Unidas, a fim de tratar dos assuntos ambientais que englobam o planeta, mais conhecido como Conferência das Nações Unidas. Pois é, e a gente está aqui para fazer um debate e ser parte de uma prova, onde as escolas estão disputando quem é que vai fazer refletir o povo mais, né? Quer dizer, o povo vai refletir mais sobre o meio ambiente. Qual das escolas será que vai promover essa reflexão mais e de melhor maneira? Essa é a questão? Não é a questão do debate, com certeza. A gente tem aqui nos estúdios as escolas do primeiro bloco, foram por sorteio. Maria Hortência é representado por Sheila, o Patrícia Pineski representado por Érica e o Cruz e Souza representado por Elaine. Certo? Boa tarde às meninas. Vamos falar de meio ambiente? Vamos, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, o tema do nosso debate agora não podia ser diferente, até porque a Rio+20 está aí, né? E a gente sabe muito bem que a Rio+20 é a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que será realizada de 13 a 22 de junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro. E a Rio+20 é assim conhecida porque marca os 20 anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, e deverá contribuir para delinear a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Basicamente, vamos falar sobre a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Bom, em virtude disso, o tema do nosso debate é a sustentabilidade. Em todos esses anos de debates, conferências globais, aprovação de normas e patati patatá, e muito mais, né? Porque a gente já conversou muito sobre esse assunto durante esses 20 anos. Mas ainda não formamos massa crítica para o surgimento de líderes em número suficiente a ponto de conduzir a sociedade a um novo patamar. Essa é uma fala do senhor Fernando Almeida, que em 2008, quando se lançou um compêndio para a sustentabilidade, ferramenta de gestão de responsabilidade socioambiental, nessa ocasião, esse senhor Fernando Almeida, ele é presidente executivo do Conselho, era, pelo menos naquela ocasião, empresarial brasileiro para o desenvolvimento sustentável. Ele disse que de lá para cá muitas ações em favor do meio ambiente aconteceram, mas que esse questionamento ainda hoje continua. E a minha pergunta para vocês, meninas, né, na opinião de vocês presentes aqui no debate, o que está faltando para essa virada na conduta social, né, para que a gente comece realmente a viver de modo sustentável? A gente vai começar sempre da esquerda para a direita, né? Quando vocês quiserem falar, levantem a mão, assim, porque não é muito legal que em rádio a gente fale junto, porque confunde a audição ouvinte. Então vamos tentar respeitar isso. Levantem a mão, quem vê permite que o outro fale. Eu estou aqui para mediar esse assunto, para botar mais lenha na fogueira, porque quem ganha é o ouvinte. E a gente pode começar, então, com o Maria Hortência. Sheila, na sua opinião, Sheila,
o que é que está faltando para essa virada? Eu acho que, antes de mais nada, o que está sendo muito discutido também na Rio+20 é a questão do biocombustível, né? Essa questão para o nosso país, nós queremos vender essa ideia porque nos favorece. Só que até quando nós venderemos ideias que nos favoreçam sem pensar realmente no que a gente quer para o nosso futuro? Então, isso tem acontecido que as pessoas querem o benefício próprio. Né? Sempre tem as conferências, porém, eles visam lucros próprios. E o meio ambiente, com isso, ele está ficando prejudicado. Porque nós pensamos em biocombustível, pensamos em várias possibilidades de conseguir fontes elétricas, mas, ao mesmo tempo, nós queremos nos favorecer. Então, até quando a gente está realmente debatendo essa questão? De pensar do que vai favorecer a todos e não unicamente, sim, na questão da terra. Como é que fica isso? Então, na sua opinião? Na minha opinião, já que você puxou esse gancho do biocombustível. A esse respeito, o que eu penso? Que nós devemos realmente refletir e fazer o que nós, profissionais da educação, já temos tentado fazer. Né? Nós, em pequeno grupo, todos que estão aqui vão concordar comigo, nós temos lutado dentro das nossas escolas para a gente desenvolver esse pensamento crítico ambiental. Né? Nós trabalhamos a coleta seletiva, isso diariamente, não só no dia 5 de junho, e isso é muito importante, né? O reciclar, reduzir, reutilizar. Então, nós temos todas essas questões que a gente tem trabalhado e que, às vezes, fica perdido no meio de jogos de interesses. Bom, então você acha que falta, na verdade, parar de pensar um pouco no próprio umbigo e criar essa consciência crítica, esse pensamento crítico dentro da população. O que falta é isso, pensamento crítico. Isso, porque nós temos a condição, nós patenteamos a história do biocombustível, né, do álcool e tal. Que é legal. Que é super legal, né? Mas não é só isso. Uma tecnologia para o nosso Brasil, mas não é só isso. E assim, você disse para mim que vou deixar vocês entrarem no assunto também, é só levantar a mão, tá, gente? E depois a gente pode voltar a essa pergunta, porque de repente tem outro pensamento. Mas se quiser contribuir para esse debate, é para isso, né? Eu penso assim, é legal isso que você falou, de você estar criando dentro da escola esse tipo de pensamento, né? O pensamento crítico tem que ser desenvolvido, principalmente dentro das crianças, que vão crescer e também acaba infectando os pais dentro de casa. A gente tem isso como dentro das escolas. Mas a escola, além de promover isso, promove também ações que dizem isso. Por exemplo, a escola bem separa o lixo. Nas nossas escolas nós temos a coleta seletiva, né? Temos lá os latões. Eu, como professora de sala de aula, eu tento ao máximo instruir os meus alunos que utilizem as lixeiras corretas. Sim, a escola, fora os alunos, utiliza esse sistema de coleta seletiva? Aí eu já não posso. Porque a gente tem que concordam comigo, ensinar pelo exemplo também. Né? Érica, por favor. Olha só, eu queria começar minha fala, né, com o nosso grande Leonardo Boff, que define a questão da sustentabilidade, de todo esse movimento, né, do meio ambiente, com a seguinte frase: o ser humano vive eticamente quando renuncia estar sobre os outros para estar junto com os outros. Eu acho que a questão do meio ambiente, ele se resume, vou falar assim... Só um minuto. Érica Cambraia, ela é representante da Escola Municipal Patrícia Pineschi. Por favor, continue. Ele se concretiza na questão da bioética. Não adianta a gente ter conhecimento sobre as coisas, não adianta a gente falar no ensino ambiental e não ter uma educação ambiental, uma vivência ambiental. É diferente isso. É muito diferente. Então, eu acho que a questão da bioética, ela vai direto na relação do homem com a natureza. Até então, a natureza servia o homem. Agora, a visão é diferente. É o homem se integrando e realimentando essa relação com a natureza, né, como parte de todo.
Então aí entra os seres inanimados, solo, terra, água, entra o próprio homem, entra essa relação social que você destacou no primeiro, que é a questão da pobreza e a questão da riqueza, né? Que o rico não quer abrir mão dos impactos sobre o meio ambiente porque vai dar muito lucro. E a pobreza, do outro lado, tem uma condição péssima de falta de vida, então, saneamento básico, etc, etc. Então, eu acho que essa questão, ela é muito mais em vivência, né, de como viver essa questão do meio ambiente. Então, entra essa questão da bioética como primeiro patamar. Quando você perguntou o que você acha, em primeiro lugar, se deve ter para a gente chegar lá, né, colocar isso tudo em prática. O que está faltando? Já que já estamos nessa conversação há tanto tempo, desde 72, né? Que é atitude. É muito mais do que conhecimento e ensinamento. É atitude. Então, uma escola que se diz uma escola que trabalha o meio ambiente e trabalha a sustentabilidade, ela é muito além do que selecionar lixo. Ela passa pelas relações de respeito, pelas relações de construção, pelas relações de transformação, porque reciclagem é transformar. É pegar aquilo que todo mundo acha que não vale para mais nada e transformar. E esses conceitos podem vir para a própria sociabilidade. Como que a gente trabalha com o idoso na nossa sociedade? Isso é uma forma de reciclagem. Sim. Será que esse idoso hoje ele não corre, mas ele pode contar história? Com certeza. Então, todas essas questões são muito mais profundas do que só a questão da plantinha, ou da sustentabilidade, ou do ar, do impacto do ar. Quer dizer, esses conhecimentos são super importantes. Eu acho que nós avançamos muito em relação ao conhecimento, em relação à sociabilidade desse conhecimento. Hoje, as crianças que têm meio ambiente como temas transversais na escola, eu não tive na minha época, né? Então, essa questão do ensinamento e do conteúdo hoje está riquíssimo, mas e a atitude? A atitude desse sujeito ecológico que está sendo formado, né? De que pensa o seguinte: não, eu não vou matar esse final de semana, eu vou passear em Itatiaia, no Parque Nacional, mas eu não vou matar aquele pássaro para levar para enfeitar a minha casa, porque o pássaro é uma vida. E eu devo respeitar a vida como a vida me respeita. Então, isso é uma atitude, né, de sujeito ecológico que envolve o pensamento, a consciência desse cara. Então, quando a gente fala nessas relações de meio ambiente, a gente vai muito mais além do que os nossos olhos veem, né? É uma questão de atitude, de respeito, de consciência, e que não vai deixar ele fazer mal para a natureza, vai fazer mal para o outro. Então, resumindo isso, o que falta? A Sheila me disse que falta o pensamento crítico. A gente plantar esse pensamento crítico. Então eu vou resumir, eu acho que falta bioética. Bioética. E com relação, bom, vamos ver agora o que está faltando aí na opinião da Elaine do Cruz e Souza. Bom, a Rio+20, né, é uma conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento com responsabilidade, né? Então, eu creio que as colegas aqui falaram sobre a conscientização, né, as medidas necessárias para a preservação do meio ambiente. Então, é necessário que a união de todos, né, Estado, cidadãos, sociedade civil, para que se estabeleça o que? Alicerces de um mundo de prosperidade, paz e sustentabilidade, né? Porém, há de se ter o quê? Compromisso político, tá? Diversos países favorecendo o desenvolvimento sustentável, né? Também, com certeza, nós temos que avaliar o que avançou, o que necessita avançar, né? E temos que achar respostas para esses desafios que estão surgindo, né, em relação ao aquecimento global, né? E essa questão, né, que vai ser colocada nessa conferência Rio+20, que é uma economia verde, né, em favor da sustentabilidade, que erradique a pobreza, né? Nós vemos aí a reciclagem crescendo no Brasil, né? Nós vemos os grandes poluentes, né, do meio ambiente, né, como os gases poluentes. Então, a responsabilidade empresarial não cabe aí nessa questão? Eu acho que a responsabilidade é de todos, porque o planeta Terra
é nosso, é como a nossa casa. Então, todos nós temos que fazer a nossa parte. Sociedade civil, compromisso político e empresarial. Sim. Sim, alguém mais para opinar nesse assunto, no que falta? Não, eu acho que, bom, já falei, né, a questão eu acho que a bioética é a questão das relações, do processo que rege todas as instâncias. Mas a questão da educação ambiental é um fato que nós não podemos deixar de tá sugerindo aqui também como início, né, esse investimento na formação continuada dos professores, nessa formação curricular dos professores, né? Os nossos currículos dessa década não tiveram meio ambiente no nosso currículo de formação de professores, como tem algumas universidades que ainda nem tem, não é? De pedagogia, vocês me ajudam se eu estiver falando errado. Pelo menos da região, eu só sei que tem em Resende a questão da educação ambiental. O resto é tudo atividade complementar. Mas uma disciplina que se faça por si mesmo enquanto registro, né? Vocês que estão assim intimamente ligadas aí a essa área de educação, tá sempre em contato com os alunos, Sheila, como é que você vê isso, essa questão ambiental sendo recebida ou percebida pelos seus alunos? Eu acho que ainda está muito aquém daquilo que a gente deseja, né? Como a Érica mesmo mencionou, nós não temos muitos incentivos para essa área. Eu achei de extrema importância essa abertura que vocês tiveram, né? Eu, na verdade, fiquei sabendo hoje, porque as crianças que estão envolvidas são do primeiro turno, né? Então, assim, a escola ainda não trabalhou totalmente essa questão. Nós ficamos mas ainda não por falta de vontade, mas sim por falta de conhecimento nessa área ou por falta de incentivo nessa área. Muitas vezes sim, né? Ao atropelar dos dias, a gente vai deixando a desejar. E o que acontece? Nós percebemos que temos muitos alunos extremamente críticos e que já perceberam que o mundo está realmente mudando. Né? Eles observam, eles assistem jornal e eles têm essa consciência ecológica. E isso já é muito bom, apesar de ainda estar devendo muita coisa, porque eles já começaram a mudar, eles veem que pode... a mudança já começou, o problema é que a urgência é muito grande. É muito grande. Érica, você concorda com isso? Você no trato com os alunos percebe essa vontade? Eu percebo que as crianças na educação infantil já tem sementinha dessa consciência desse sujeito ecológico, quando eles falam, tia, fecha a torneira para ensaboar ou para escovar o dente, porque senão está gastando água. Quer dizer, as crianças da educação infantil a gente já tem essa percepção, né? Já tem essa percepção. Agora, o que me volto a repetir a questão da bioética, porque a questão da bioética vai atingir as escolhas. Será que esses meninos que hoje estão fazendo essas colocações sobre água, né, sobre o lixo, desenvolvimento de lixo, será que amanhã eles, enquanto responsáveis de uma indústria grande, será que a escolha deles vai ser realmente pelo meio ambiente? E não pelo fator financeiro? Sim, porque claro. Porque o capitalismo é muito cruel, né? Enquanto às vezes você tem que tomar uma decisão que você não queria, mas será que a sua consciência realmente vai pesar mais do que a questão? Então, às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Quanto a gente teria que trabalhar essa questão da ética, enquanto respeito, enquanto parâmetro com essas Porque crianças. Daí a preocupação não vai ser só o biodiesel, Exatamente. Né? Vai ser também o biodiesel, né? Também o biodiesel. É isso, você concorda com isso? Agora a gente está chamando na conversa o Cruz e Souza na figura da Elaine. Concorda com isso, Elaine, com relação aos seus alunos lá no Cruz e Souza? Então, eu creio que ainda há muito a se fazer, né? Eles não têm, assim, a noção da gravidade, né, da problemática ambiental. Mas cabe a nós, né, conscientizarmos esses alunos desses problemas, né, e das medidas necessárias para a preservação do meio ambiente. Eu vejo que isso é assunto de muito interesse deles, que eles veem a todo momento na televisão,
as catástrofes climáticas, né? Então a gente utiliza isso tudo, vídeos, né? Usando data show também, e com conversas, com debates em sala de aula, trazendo toda essa informação para a sala de aula para que eles discutam e descubram aí medidas necessárias para preservar o meio ambiente. Então é isso. A gente já está acabando o tempo. Falamos então sobre a importância dessa virada, que a gente precisa alcançar aí ainda com mais urgência, esse pensamento crítico, né? Nos servir da bioética e pressionar o compromisso político, empresarial e social para que a gente avance nessas questões. Certo? Eu fico contente de ter aqui comigo nesse debate 3 mulheres, que também é um avanço para a classe feminina, né? Ver que a mulherada está dominando, né? Está tudo dominado. E quem sabe assim, porque mulher tem essa coisa, né? Ela tem uma força, uma gana, quem sabe não está faltando mais mulher para ensinar o que o meio ambiente precisa de cuidados, porque cuidados é com a gente mesmo, né? Obrigado pelo debate, sorte, né? Que vença a melhor escola. Gostei muito do debate. Acho que quem ganha, mais uma vez, é o meio ambiente e a reflexão dos nossos ouvintes nessa questão. E a gente volta daqui a pouco, no próximo, nesse bloco ainda, né? Daqui a pouquinho a gente vai dar as histórias das nossas crianças, porque elas vamos contar as histórias com temas ambientais. Vamos ver, mais reflexão para você que está aí nos ouvindo. Daqui a pouquinho. Muito bem, a gente está de volta aqui com nossa gincana. A gincana tá bacana, a disputa tá acirradíssima. E essa gincana é ecológica e é aqui da nossa Rádio Colônia. E agora então a gente tem aqui a criançada que veio contar a história. Um pouquinho antes você vai saber, vai conhecer o nome da equipe e o grito de guerra de cada escola. Certo? E a gente começa então com o grito de guerra e o nome. Primeiro eu digo o nome, tá, gente? O nome do grupo, do grupo da escola, né? Do tal, vocês sabem. E depois então o grito de guerra, certo? 1, 2, 3, primeiro nome. Equipe 100% verde! Equipe 100% verde. Agora o grito de guerra do Cruz e Souza. F de força, U de união. E de natureza é a solução. Agora eu aprendi, vamos avisar. Acabou a brincadeira, Cruz e Souza vai ganhar. Muito bem, vale a sua torcida aí de casa. E olha, daqui a pouco então, agora a gente vai ouvir da próxima escola. Vamos trocar aí, galera. Agora vocês vão conhecer o nome da equipe da Escola Municipal Patrícia Pineschi. E logo em seguida o seu grito de guerra. É pra já! As defensoras da natureza. Aqui os 3 R's vão arrebentar. Reduzir, reciclar e reaproveitar. Muito bem! Olha aí a sua torcida para a Escola Municipal Patrícia Pineschi. E agora vai estar chegando daqui a pouquinho a Escola Municipal Maria Hortência. Vamos chamar essa galera. Mais uma escola chegando agora então, é a Escola Municipal Maria Hortência, que vai apresentar o nome do grupo e o seu grito de guerra. É pra já. Vigilantes verdes, ponto real, não chora não. Estamos aqui com muita boa dedicação. Muito bem, vale a sua torcida para a Escola Municipal Maria Hortência. Valeu, galera! Agora sim, estamos voltando para ouvir histórias. Quer ouvir história? Só se for história de meio ambiente, né? Sabe por quê? A gente precisa refletir sobre esse tema, ainda mais hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você aí em casa, fica ligado, vamos refletir com a gente. A nossa conduta, a nossa bioética precisa mesmo da nossa reflexão, não é isso? E a gente começa então, a primeira história é a história do Cruz e Souza, e o Thalisson Wesley está aqui para contar essa história. Boa tarde, Wesley. Boa tarde. A gente não vai muito ficar de conversar não, só me diz aí qual é o nome da sua história. Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. Muito bem, Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia com Thalisson Wesley. Pode começar. Devemos ter fé, esperança por dias melhores e tempo de paz, alegria e felicidade. Segundo Mahatma Gandhi, se a mudança que espera ver no mundo
motivos não faltam para celebrar o dia de hoje. Declare seu amor para este lindo dia, mesmo que esteja chovendo. As plantas precisam de água, por isso, plante uma árvore, ande a pé, recicle, dedique suas ações a serviço da humanidade. Pare, reflita, seja inteligente, faça a sua parte, preserve o que é nosso, a natureza agradece. A Escola Municipal Cruz de Souza comemora este dia com muita alegria através do projeto Meio Ambiente, desenvolvendo no decorrer do ano letivo e da participação nesta gincana ecologicamente correta. Viva o meio ambiente! Viva o meio ambiente! Essa foi a história da Escola Municipal Cruz de Souza, na voz do nosso Thalisson Wesley. E a gincana continua. Agora sim, a gente vai chamar a Escola Municipal Patrícia Pineschi. E quem vai ler uma historinha pra gente é a Maria Eduarda. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde. Agora sim, eu liguei seu microfone. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde. Qual é o nome da história que você vai ler pra gente? O desperdício coelho Felício. O desperdício. Olha o desperdício, coelho Felício. Ah, entendi. Então tá bom? Pode começar. Felício brinca no quintal, fuça daqui e cava acolá. Corre, corre até se cansar. Vai para a cozinha. Mãe, tô com fome. Pega uma cenoura e come. Mas a mãe lembra, antes de comer tem que lavar a mão. E lá vai ele todo resmungão. Abre a torneira e deixa a água escorrendo, depois lava a mão. Ele não fecha a torneira direito. A mãe percebe o mal feito, da porta só espia. A água vai todinha embora e se perde o ralo. Dona Culionilda fica séria. Olha o desperdício, coelho Felício. E quando a mãe fala o seu nome completo, não somente coelho, não somente Felício, mas coelho Felício porque é bronca na serra. Felício pega uma cenoura, croca, e come. Pega a cenoura, ai que fome, e come. A barriga já está cheia, mas só gulodice Felício pega outra. Olha a cenoura, mas só gulodice Felício pega outra. Olha a cenoura, eu sou mordisca, não está mais com fome, estraga e desperdiça. Come a cenoura, é bom deixar no prato. Só deixar, não. Olha o desperdício, coelho Felício. Ele sai da cozinha e vai para a sala, liga a TV, o rádio e vai para o quarto. Liga o computador e não desliga. Olha o desperdício, coelho Felício. Dá vontade de fazer xixi e corre para o banheiro, acende a luz e faz o serviço. Ai, que alívio, mas o danado não apaga a luz. Olha o desperdício, coelho Felício. Felício está achando que nada no mundo se acaba. Mas não é verdade, é preciso cuidar e não abusar. Mamãe resolve explicar. A água que a gente bebe não é algo que aparece do nada. Ela brota na montanha e em nascente parece um fio e vai descendo, engrossando até virar um grande rio. O rio corre solto, faz parte da natureza, mas às vezes é preciso transformá-lo em represa. Para que a gente tenha água para viver, beber e lavar, e para que ela nunca falte a gente precisar e cuidar. E a água também produz energia que liga TV, ilumina a cidade, pois faz girar a turbina, que depois vira eletricidade. Jogar lixo na rua não pode jogar, no rio também não precisamos de água limpa e evitar a poluição. E além de cuidar da água, dos rios, dos lagos e mares, é preciso ter atenção. Também com as matas ciliares. Elas são fundamentais porque são na beira do rio, para evitar a erosão e para que ele fique sádio. Já é um bom começo fazer as coisas com ter cuidado. Se todo mundo ajudar o nosso planeta, fica arrumado.
Apague se acender, feche se abrir, faça sua parte. Bronca não é bom de ouvir. Felício prestou atenção e agora fala para os amigos. E usar sim, abusar não. Muito bem, você ouviu a história aí do Felício, o coelho mais gastador, né? Gasta tudo, não presta... Mas agora não faz mais isso não, né? Ah, beleza então. Vamos para a próxima história? Agora quem nos conta a história é a Escola Municipal Maria Hortência e o Jonathan já está aqui para nos contar essa história. Qual é a história, Jonathan? A fábula do beija-flor. A fábula do beija-flor com Jonathan. Por favor. Diz a lenda que havia uma imensa floresta, onde vivia milhares de animais, aves e insetos. Certo dia, uma enorme coluna de fumaça foi avistada ao longe, e em pouco tempo, embaladas pelo vento, as chamas já eram visíveis por uma das copas das árvores. Os animais, assustados, diante da terrível ameaça de morrerem queimados, fugiam mais rápidos que podiam, exceto o pequeno beija-flor. Este passava zunindo como uma flecha, indo veloz em direção ao foco do incêndio, e dava um voo quase rasante por uma das labaredas. Em seguida, voltava ligeiro em direção a um pequeno lago que ficava no centro da floresta. Incansável em sua tarefa e bastante ligeiro, ele chamou a atenção de um elefante, que com suas orelhas imensas ouviu suas idas e vindas pelo caminho. É curioso para saber por que o pequenino não procurava também afastar-se do perigo, como todos os outros animais. Pediu-lhe gentilmente que o escutasse, ao que ele prontamente atendeu, pairando no ar a pequena distância do gigantesco curioso. Meu amiguinho, notei que tem voando várias vezes ao local do incêndio. Não percebe o perigo que está correndo? Se retardar a sua fuga, talvez não haja mais tempo de salvar a si próprio. O que você está fazendo de tão importante? Tem razão, senhor elefante. Há mesmo um grande perigo em meio àquelas chamas, mas acredito que se eu conseguir levar um pouco de água em cada voo que fizer do lago até lá, estarei fazendo parte para evitar que nossa mãe floresta seja destruída. Em menos de um segundo, o enorme animal marchou rapidamente atrás do beija-flor e com sua vigorosa capacidade acrescentou centenas de litros d'água. As pequenas gotinhas que ele lançava sobre as chamas, notando o esforço dos dois, em meio ao vapor que subia vitorioso dentre alguns troncos carbonizados. Outros animais lançaram-se ao lago, formando um imenso exército de combate ao fogo. Quando a noite chegou, os animais da floresta, exaustos pela dura batalha e um pouco chamuscados pelas brasas e chamas que lhes fustigaram, sentaram-se sobre a relva, que durante protegeram e contemplaram lá um luar como nunca antes havia notado. Super bonito, mais uma história bem interessante, dessa vez lida aí pelo Jonathan, da Escola Maria Hortência, aqui de Porto Real. Muito bem, provas feitas, cumpridas, vamos esperar agora a nota de vocês, né? E isso não vai ser hoje não, vamos deixar vocês um pouquinho curiosos, não só vocês aqui, mas o pessoal em casa também. Por isso, vale a sua torcida. Daqui a pouco tem mais um bloco, mais debate e mais histórias para você. Essa é a nossa gincana ecológica aqui da Escola Radônia, tendo a realização aí da Secretaria de Meio Ambiente de Porto Real, Autoporte e Transporte de Veículos Limitada e Rádio Colônia FM. Daqui a pouquinho tem mais. E estamos de volta com a nossa gincana sobre meio ambiente. E aí, já refletiu sobre a questão? Então nós vamos refletir muito mais agora com uma nova rodada de debate. Agora com as escolas, com a Escola Municipal Marina Graciane Fontanese, o Instituto Educacional Porto Real e o CIEP 487.
nós temos aqui seus representantes. Representante da Escola Municipal Marina é o senhor Renato Pineschi. Boa tarde. Boa tarde. Do Instituto Educacional Porto Real é a Ana Paula. Boa tarde. E do CIEP 487 é o senhor Carlos Brenner. Boa tarde, senhor Carlos. Boa tarde. Pois bem, vamos falar um pouco de meio ambiente, né? A gente está aí às portas do Rio+20, lógico, e a gente não podia deixar de falar sobre isso, sobre a Conferência das Nações Unidas, sobre desenvolvimento sustentável, que é a Rio+20, que vai ser realizada agora do dia 13 ao dia 22 de junho. E a gente sabe que a Rio+20 é assim conhecida porque marca 20 anos de realizações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a Rio 92. E de lá para cá, né? O que a gente já percebeu de bom que a gente conseguiu realizar, conseguiu alcançar? Uma dos temas, né, que vão ser discutidos na Rio+20 é a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, né? Então ele diz que a economia verde constitui um instrumento para a aplicação de políticas e programas com vistas a fortalecer a implementação dos compromissos de desenvolvimento sustentável em todos os países da ONU. E para o Brasil, a economia verde deve ser sempre enfocada no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, uma vez que os temas de economia e de meio ambiente verde, né, não podem ser separados das preocupações de cunho social. O debate sobre economia verde aponta para oportunidades de complementariedade e de sinergia com outros esforços internacionais, englobando atividades e programas para atender às diferentes realidades de países desenvolvidos e em desenvolvimento. É importante lembrar que a redução das desigualdades em nível nacional e internacional é fundamental para a plena realização do desenvolvimento sustentável no mundo. E essa questão para nós aqui no Brasil? A gente começando sempre da esquerda para a direita, então a gente sempre começa com o senhor Renato, depois Ana Paula, Carlos Brenner. É claro que na fala de cada um podem levantar a mão e falar, sendo que eu lembro a vocês que não é muito bom para quem ouve, né, os nossos ouvintes, que duas pessoas falem ao mesmo tempo, que daí dá uma embolada, né? E aí eles não conseguem entender direitinho. Então levantem a mão e aí tem a oportunidade de falar. Então a gente vai poder discutir um pouco sobre isso, sobre o que significa isso para a gente aqui, para o Brasil e para quem pode real, por que não, né? E como é que a gente consegue absorver isso e colocar isso na nossa vida diária, nosso cotidiano, né? Vamos esclarecer um pouco o que vai acontecer lá, para quando acontecer, nós aqui de Porto Real, os nossos ouvintes, a gente tá mais por dentro dessa situação e poder curtir melhor essa Rio+20. Senhor Renato, boa tarde. Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria falar o seguinte, não só em relação ao Rio+20 ou a Eco 92, mas o principal avanço foi da Constituição de 88, que incluiu a parte de meio ambiente como um tema forte, propiciou que as indústrias que se implantam, que o governo que está iniciando, está propiciando infraestrutura para esse desenvolvimento, que a população que utiliza tivesse um balizamento legal, tivesse como atuar, saber onde atuar, como atuar, e a Constituição de 88 trouxe todos esses avanços. Infelizmente, nem tudo que foi previsto na Constituição ou acordado nessa Constituição foi mantido. Então, mesmo na Rio 92, já haviam coisas que não puderam ser estabelecidas, metas que não foram cumpridas. E na Rio+20, de novo, a gente vai encarar as mesmas metas que não foram cumpridas em 92 em relação a 88 e que agora, 20 anos depois, a gente vê que também não foram cumpridas. Principalmente metas de saneamento público, metas... a parte boa é que o acesso à informação é maior, as pessoas estão
mais a par de como funciona, como podem cobrar as autoridades, mas a grande maioria das metas não foram atingidas. Existem questões que uma diferença entre os números oficiais e a realidade, esse é outro ponto aí para a gente discutir. Os dados que são passados e são mostrados nas conferências, muitas vezes não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Para dar um exemplo regional, a gente aqui tem parque, está no meio de 2 parques nacionais, que são unidades de conservação. No meio de 2 parques nacionais. A gente está falando do Parque Nacional de Itatiaia e Bucaina. Sim. E isso é uma conservação que existe de fato, mas só para ter uma ideia, nenhuma dessas 2 áreas, Parque Nacional de Itatiaia é a primeira do Brasil, a questão fundiária, que é o básico, a compra da terra, nem isso foi resolvido. Então, quando se vai a uma conferência e o Brasil fala, eu tenho 15 milhões de hectares como área de conservação, isso não é uma verdade. Ou falar que uma área feita a APA da Mantiqueira aqui, que chega aqui pertinho, em Passa 20, quase na divisa aqui com Resende, Coatis e Porto Real, a APA da Mantiqueira, as leis que propiciam que a APA funcione são coisas que já existem. Então, ser decretado APA ou não, só muda para o órgão ambiental poder ter anuência sobre algum projeto que ocorra no local, mas não é mais restritivo ou menos restritivo. E você são coisas que poderiam acontecer, não aconteceram. Você imagina por que isso? Primeiro, vontade política. Segundo, como eu falei no início, a população ainda está descobrindo como cobrar, mas ainda não interage diretamente. Então, o cidadão não chega no município e fala, não, eu quero que tenha uma área de conservação aqui. Pois não, passando a palavra para a Ana Paula, que representa o Instituto Educacional Porto Real. Ana Paula, por favor. É interessante tocar nesse assunto, porque eu converso muito com os meus alunos com relação a isso. E conversando essa questão ambiental com eles, essa semana eles perguntaram, professora, mas o que a gente pode fazer? Né? A gente não pode fazer nada, as coisas acontecem e, né, o que a gente pode fazer? Eu estava falando exatamente sobre a questão da água, da importância do uso racional, enfim. E eu falei, gente, a gente tem instrumentos hoje, né, para cobrar. A gente tem internet, a gente tem o site do Senado, da Câmara Federal, a gente tem acesso ao que eles fazem, ao que o nosso legislativo faz, ao que o nosso executivo faz. A gente sabe quem vota em quais projetos, a gente sabe quem falta nas sessões. Então a gente tem como fazer isso funcionar, sim. E eu lembrei eles, inclusive, que a gente tirou um presidente da República há não muito tempo atrás. Né? Verdade. E se a gente tirou um presidente da República... Força nós temos, né? Força nós temos. A gente tem que ter esse desprendimento, esse senso cívico de ir à luta. De falar, não, eu vou mudar, eu posso mudar isso. Eu vou mudar minha realidade. A realidade que não está para mim, para o meu bairro, para o meu município, para a minha escola, enfim. Eu posso mudar. É questão de ir lá e cumprir nosso dever de cidadão. Então eu percebi que o Renato disse que falta o governo também ter e a questão do povo. Então o povo e o governo precisam estar mais cientes, tomar mais atitudes em função de realizar os acordos que já foram feitos há 20 anos atrás e que nós vamos tornar a fazer nesse Rio Mais 20, é isso? Porque se o governo, ele tem um meio de fazer a coisa funcionar. Mas se não tiver uma pressão do povo, muitas vezes o governo, em todas as esferas, se acomoda. A gente tem que fazer valer o nosso direito, né, os nossos direitos. Como o Renato citou, a gente tem uma Constituição e a gente tem que fazer ela funcionar. Só para dar um exemplo de compromisso que a população também não... Por exemplo, se perguntar para a maioria das pessoas aqui em Porto Real de onde vem a água que você bebe, tá, para onde vai o esgoto, quantas estações de tratamento existem, isso é a nossa realidade. Uhum. Né, e as pessoas não têm noção disso. Um compromisso assumido foi o Rio Paraíba do Sul, exatamente, nacional. Tem um consórcio de municípios que existe até legislação específica em relação à proteção do Rio Paraíba, mas em termos de qualidade de água, de uso da água, questões mínimas,
Tiveram avanço? Teve avanço. Mas esse avanço não foi o suficiente para reverter uma situação de anos e anos de descaso. O senhor Carlos Brenner concorda com o que está sendo dito aqui com relação a essa questão, que falta vontade do governo, falta pressão da população para que coisas que foram acordadas na Rio, lá 20 anos atrás, na Rio 92, possam sim, a gente possa usufruir disso, né? Possam vir em benefício ao meio ambiente? Na verdade, eu concordo plenamente com o que aqui foi dito, mas se nós nos preocuparmos com a falta de consciência ambiental, vamos ver que é uma coisa praticamente nova esse problema ambiental, muito grande. São 3. A destruição da camada de ozônio pela emissão pelas máquinas e usinas produtoras de energia. O segundo problema é o crescimento desmesurado, incontrolável da população dos seres humanos. São 25 milhões de crianças que nascem por dia no mundo. Nós atualmente estamos com 7 bilhões e 500 milhões de habitantes no planeta Terra. Previsão para daqui a 50 anos nós estarmos com 15 bilhões de habitantes. Isso gera uma pressão muito grande sobre o meio ambiente. E uma urgência de mudança de pensamento, né? Exatamente, como eu falei, a falta de consciência ambiental está sendo criada agora. Muitas coisas já foram tentadas. Esse aumento da população gera a necessidade da produção de alimentos. Haverá alimentos para todos daqui a 50 anos? Atualmente já grandes... E produzir alimentos de maneira sustentável, essa é a grande preocupação, dúvida, né? Sem dúvida. Então, as consequências são assim: destruição da camada de ozônio, excesso de população, a fome. E além disso, por incrível que pareça, o maior problema ainda não são esses. O maior problema é o aquecimento global, consequência de todos esses fatores, que está derretendo os polos. Os mares vão subir, cidades serão inundadas. Temos que fazer muito problema para a gente pensar, né? Para a gente dar essa virada então, nesse pensamento. O que está faltando para as pessoas tomarem realmente consciência e batalhar, e pressionar, e mudar de atitude? Porque às vezes a gente toma muito assim, pressiona, o governo tem que fazer, as empresas têm que se adaptar. E nós, dentro das nossas casas, né? O que nós devemos fazer para que isso, enfim, né, vire uma atitude nossa? Ana Paula, por favor. Ela está aqui aflita. Só Pode fechar, seu Brenner. Isso que você falou agora, minha amiga, foi a frase do grande presidente John Kennedy. Ele falou: não pergunte aquilo que o nosso país possa fazer por você. Pergunte o que eu posso fazer por nosso país. Essa gincana, patrocinada pela Rádio Colônia, pela Secretaria de Meio Ambiente e Autoporte, que é uma empresa daqui. É o primeiro passo numa grande caminhada, num plano que nós estamos elaborando lá no CIEP. Nós queremos plantar aqui em Porto Real 100 mil árvores. Para que já é um bom começo, né? O bom começo é exatamente esse pequeno passo, essa gincana. Sim. Sem esse pequeno passo não haverá mais nada. Verdade. Toda caminhada começa com um pequeno grande passo. Verdade. Então a nossa ideia, o que nós podemos fazer por Porto Real? Gente, vamos num prazo de 5 anos plantar 100 mil árvores nas ruas, avenidas, córregos e beira-rio, mata ciliar aqui em Porto Real. Eu acho que essa é uma ideia produtiva, uma boa atitude, né? Uma boa ideia. Depende agora da Alexandra implementar e continuar o trabalho maravilhoso. Cobrar, né? Vamos cobrar.
não é? Verdade. Um trabalho maravilhoso que ela está fazendo de tentar implantar naquele povinho que se interessa por uma estação que produz água potável, mas não se interessa por uma estação de tratamento de eflúvios, de esgoto. O povo quer água, mas se essa água depois vai ser jogada no rio in natura, ele não está nem aí. E não cobra. Falta consciência, né? Então nós, Exatamente. enquanto cidadão, Ana Paula ia dizer alguma coisa a esse respeito? Não, imagina, seu Carlos. Eu acho que o primeiro passo é a gente ter consciência de que nós fazemos parte do meio ambiente. Perfeito. A gente vê o meio ambiente como, assim, é um cenário, né, de uma peça de teatro e nós somos os atores e, né, a gente não está se vendo, a gente não participa, a gente está alheio ao que está acontecendo. Então a gente tem que se ver como parte disso. Que se acabasse, a gente poluir a água do Paraíba, se a gente não tratar o nosso esgoto, como o senhor Carlos falou, a gente vai ser prejudicado. Isso vai ter uma consequência que vai reverter nas nossas vidas. O primeiro passo é justamente nos colocar como atores assim, atuando. É uma redundância. Nós fazemos parte desse ciclo de vida, né? Então, o que a gente fizer de mal para a natureza, com certeza vai reverter para a gente. A gente está nessa teia, a gente faz parte desse ecossistema, a gente está nesse ciclo da vida, a gente faz parte disso. Perfeito. E a gente esquece disso? Toda hora. Ilustrando o que você falou, aquele grande artista americano, aliás, lamentavelmente faleceu em condições inexplicáveis, Michael Jackson, produziu uma música muito linda, The Earth Song. Você conhece? Sim. É linda. É linda e diz o que nós fizemos ao nosso planeta. O que estamos fazendo ao nosso planeta. Nós o estamos destruindo. É muito triste, mas é verdade. O debate aqui tem tempo, então a gente vai fazer o seguinte, agora da esquerda para a direita vai fazer a sua frase de fechamento, sua fala de fechamento, que não seja muito extensa, porque a gente tem só até as 4h15 da tarde para fechar, tá? Então, porque vem as outras histórias, a gente tem hora, a gente tem que cumprir esse horário da gincana, certo? Senão a gente falaria a tarde inteira, eu ia amar tudo isso, né? A gente pode até marcar um outro momento. Vamos sim. Pois é, vamos então fechando aqui com começa primeiro com o Marina Graciani, a Escola Municipal Marina Graciani, cujo representante é o Renato. Por favor, Renato. Bom, o que eu queria deixar de mensagem final é o seguinte: não adianta ter não é a conferência dos outros que está acontecendo. As pessoas têm que ler, têm que ver as notícias, principalmente saber qual foi a nossa posição na conferência. O que os representantes do Brasil vão levar o que os brasileiros pensam, não é a opinião do governo X ou do governo Y. É exatamente a nossa posição em relação à conservação. E também não adianta nada ficar olhando isso e não tomar uma atitude pessoal em relação a consumo, em relação a participar do que quer que seja em termos ambientais. A pessoa tem que estar presente e consciente em relação a isso. Essa é a minha... Fantástico. Fica aí o fechamento brilhante do Renato. A gente passa então a palavra para o Instituto Educacional Porto Real, cuja representante está na... Eu queria daqui uns anos não estar mais no dia 5 de junho comemorando o Dia do Meio Ambiente, porque eu acho que a gente tem que lutar para que isso seja um assunto tão intrínseco ao nosso dia a dia, tão enraizado, que a gente não precise mais comemorar, que a gente não tenha mais um dia específico para falar eu vou plantar, eu vou fazer, eu vou mudar. A gente tem que pensar isso todos os dias da nossa vida. E a gente pode começar num ponto simples, que eu acho que todo mundo deve fazer em casa, que é prestar atenção no que a gente consome. O poder aquisitivo aumentou, a gente tem mais chance de comprar aquilo que a gente quer, mas será que a gente precisa de tudo que a gente quer? Vamos pensar um pouco, galera. Perfeito. E passamos então a palavra ao senhor Carlos Brenner, que representa o CIEP 487. Bem, eu agradeço a honra de estar aqui nesse debate
muito inteligente, muito produtivo. E quero lembrar que um escritor que morou muitos anos no Brasil, um inglês, escreveu um livro, Brasil, País do Futuro. E nesse livro ele afirmava que o Brasil seria o celeiro do mundo. Pois bem, gente, o futuro chegou. Nós somos o celeiro do mundo. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta com as histórias das crianças. Estamos de volta com a nossa gincana ambiental. Você aí tá curtindo? Tá torcendo pela sua escola? Está refletindo com a nossa gincana? É esse o nosso objetivo? Fazer que você pense mais verde, mais ecologicamente correto, né? Então agora a gente vai chegou a hora bem legal da gente ouvir histórias. E a gente vai começar com a história da Escola Municipal Marina Graciane Fontanese, que veio com a Tatiane. Tayane, né, Tayane? Desculpe, Tayane. Boa tarde, Tayane. Qual é o nome da historinha que você vai ler? Fiz o que pude. Então, com vocês, fiz o que pude com a Escola Municipal Marina Graciane Fontanese, na voz de Tayane. Nunca mais haverá floresta como aquela. Não que fosse muito grande, tivesse árvores altíssimas ou a sombra mais refrescante. Não, é que nela tudo era muito bom. Nela moravam animais grandes e pequenos, além de milhares de aves e insetos. Uma vez por mês todos se reuniam e cada um podia dar seu palpite, fazer sua reclamação. As ameixas este ano estão muito sem doce, queixou-se um dos sanhaços. Mas as flores das jabuticabeiras nunca deram tanto pólen, exclamaram as abelhas. E o esperto macaco aconselhava: não devemos nos lembrar só do que a floresta pode fazer por nós, mas do que nós podemos fazer por ela. Muito bem, se é assim, acho que devemos cuidar mais do jequitibá, a maior árvore da floresta, disse a anta. Ele anda perdendo muitas folhas. O sol até já penetra em seus galhos, avisavam as cigarras na sua cantoria, sinal de que está mal alimentado, respondeu o lobo. O tatu foi logo falando: tenho uma ideia, eu faço uma porção de buraquinhos perto do tronco do jequitibá e a gente coloca cerco neles. O que vocês acham? Aprovado. Com a chuva, o esterco vai penetrar fundo na terra e atingir as raízes da árvore, reforçou o cachorro do mato. E o jequitibá, recebendo esse fortificante, vai agradecer, recobrindo-se de folhas como antigamente, exclamou a borboleta azul transparente. A floresta é a mãe que nos protege, comentavam entre si. Assim, naquele ano, como sempre acontece desde que o mundo é mundo, depois da primavera cheia de cores, veio o verão ardente, o dourado outono e, por fim, o inverno gelado. Ninguém gosta do inverno, coachavam os sapos à beira do riacho. No entanto, não foi um inverno rigoroso. Nas árvores, buraquinhos e forquilhas se transformavam em pequenas cavernas onde os insetos e as aves se escondiam, bem juntinhas, e assim esquentavam uns aos outros durante toda a noite. Estou vendo, pensou o passarinho, todo encolhido dentro de um desses refúgios. São sempre as árvores da floresta que nos dão alimento e proteção. E o inverno continuava. Sem chuva, os galhos ressecavam, os troncos estalavam e logo o chão da floresta estava coberto de folhas secas, palha, pedaços de pau e cipó. Até que um dia, sem ninguém saber de onde nem porquê, veio o fogo. As labaredas se alastravam pela floresta, fazendo estalar os galhos e as folhas secas. Foi tudo tão rápido e assustador que os animais só pensavam em fugir, apavorados. Penas, para que te quero, exclamavam os animais. Só ficou o passarinho calado, resolverá não fugir. Ele pensava: ué, não é agora a hora de fazer alguma coisa pela floresta, ela que até hoje só nos protegeu. E voando até a nascente do riacho, encheu o bico de água que veio derrubar sobre o fogo da floresta.
A minúscula quantidade de água sobre o fogaréu imenso. Do fogo para a água, da água para o fogo. Incansável sem parar para pensar no perigo que corria no meio da floresta dominada pelo incêndio. Depois de muito tempo, o fogo foi abaixando e os outros bichos, admirados com a valentia do passarinho, voltaram para lhe perguntar: mas de que adianta todo o seu esforço? Você não conseguirá apagar o fogo da floresta. Então o passarinho, que nunca falava, mas muito pensava, respondeu: sei disso, mas quando o fogo se apagar e o chão estiver coberto de cinzas, se me perguntarem o que fiz para evitar a destruição, posso responder: fiz o que pude. Muito bem! Então você ouviu a história da Escola Municipal Marina Graciano Fontanese na voz de Tayane Aparecida. E logo em seguida a gente vai ouvir então a história do Instituto Educacional Porto Real na voz de Maria Eduarda. Boa tarde, Maria Eduarda. E por favor, qual é o nome da sua história? O Curupira. Por favor, fale bem pertinho do microfone, tá? Então, com vocês, o Curupira, na voz de Maria Eduarda. Conta a lenda dos índios amazônicos que o Curupira apresenta-se como um moleque de aproximadamente 7 anos, com o corpo coberto de longos pelos e tendo os pés virados para trás. Dizem que o Curupira gosta de sentar na sombra das mangueiras para comer os frutos. Lá fica entretido ao deliciar cada manga, mas se perceber que é observado, logo sai correndo, e numa velocidade tão grande que a visão humana não consegue acompanhar. Não adianta correr atrás de um curupira, dizem os caboclos, porque não há quem o alcance. A função do curupira é proteger as árvores, plantas e animais das florestas. Seus alvos principais são os caçadores, lenhadores e pessoas que destroem as matas de forma predatória. Para assustar os caçadores e lenhadores, o curupira emite sons e assovios agudos. A tática usada é a criação de imagens ilusórias e assustadoras para espantar os inimigos das florestas. Dificilmente é localizado pelos caçadores, pois seus pés virados para trás servem para despistar os perseguidores, deixando rastros falsos pelas matas. Além de sua velocidade, é surpreendente. Como educador e instrutor de futuros curupiras, o curupira costuma levar crianças pequenas para morar com ele nas matas. Após encantá-las e ensiná-las sobre os segredos da floresta durante 7 anos, os jovens são devolvidos para as famílias. As crianças levadas pelo curupira nunca voltam a ser as mesmas depois de terem vivido na floresta e encantadas pela visagem. Como protetor das florestas, castiga impiedosamente aquele que caça por prazer, que mata as fêmeas prenhas e os filhotes indefesos. Os contadores de lendas dizem que o curupira, muito tranquilo, também pode encantar adultos, pegando peças naqueles que entram na floresta. Por meio de encantamentos e ilusões, ele deixa o visitante atordoado e perdido. O encantador tem sair da mata, mas não consegue. Surpreende, passando sempre pelo mesmo locais e percebe que está, na verdade, andando em círculos. Em alguns lugares bem próximos, o curupira fica observando e seguindo a pessoa, divertindo-se com o efeito. Entretanto, ajuda caçadores e pescadores, que têm na caça ou na pesca seus únicos recursos alimentares, ou que abate um animal por verdadeira necessidade. No caso dos encantamentos de adultos,
só resta uma alternativa para os perdidos da floresta: parar de andar, pegar um pedaço de cipó e fazer dele uma bolinha. Deve-se ter cipó muito bem escondido, a ponta, de forma que seja muito difícil desenrolar um novelo. Depois disso, a pessoa deve jogar a pequena bola bem longe e gritar: "Quero ver tu achares a ponta." Diz a lenda que, de tão curioso, o curupira não resiste ao novelo. Senta e fica lá, entretido, tentando desenrolar a bola de cipó para achar a ponta. Vira a bola de um lado e de outro, e acaba se esquecendo da pessoa a que malinou. Dessa forma, desfaz-se o encanto, e a pessoa consegue encontrar o caminho de volta para casa. Talvez devêssemos trazer o curupira da Amazônia para a cidade grande. Quem sabe ele não ensinaria um pouco de amor à natureza para todos nós? Mas no fundo mesmo, talvez existam muitos curupiras aqui entre nós. Pessoas preocupadas em defender o meio ambiente da ganância e da ambição da sociedade. Pessoas que se preocupam em ensinar as crianças a cuidar do nosso planeta, pois é o único lugar que temos para viver. Você conhece algum curupira? Não sei, mas muito boa história. Você ouviu a história aí do Instituto Educacional Porto Real, na voz aí da Maria Eduarda. Agora sim, nós vamos ouvir a história do CIEP 487 com 2 alunos. Qual o nome de vocês? Eu ainda não sei. Marco Antônio. Marco Antônio. Raniele. Então, Marco Antônio e Daniele? Raniele. Raniele. Marco Antônio e Raniele vão contar a história Sobre o planeta Terra. sobre o planeta Terra. Eu vou pedir para vocês falarem bem pertinho do microfone, tá? Então tá certo. Com vocês a história do planeta Terra com Marco Antônio e Raniele representando o CIEP 487. Era um planeta chamado Terra. Surgiu e desapareceu com a mesma rapidez. Sabe como ele desapareceu? Foi assim. Existia nele um habitante chamado Homem. Este habitante foi muito inteligente na destruição. Pode acreditar. Ele destruiu para criar coisas fascinantes. Que pena, ele não se lembrou de reflorestar, economizar, preservar, enfim, não cuidou do planeta. Este habitante poderia ter conseguido as duas coisas: ter promovido muitos eventos e preservado ao mesmo tempo. Mas não foi assim. Vi rios secando, gelo derretendo, mares virando deserto, mudança de temperatura em várias partes do mundo. Não havia muita saída. O jeito era fazer tudo diferente. O maior e mais inteligente habitante do planeta precisava usar sua inteligência para mudar essa situação. Mas como? A resposta está em nosso dia a dia, separando o nosso lixo, reciclando materiais, reflorestando, escolhendo políticos que tenham a preocupação ambiental, comprando só o que for necessário. Só assim conseguiremos mudar esse cenário e fazer com que a nossa terra continue sendo nosso ambiente por várias gerações. É isso? Muito bem, então chegamos ao fim de mais um dia de gincana ambiental. Não é isso? Chegamos ao fim? Chegamos, mas amanhã eu digo a vocês que tem mais, viu, gente?